Eu vou apresentar a doutora Graciela. Ela é bióloga, empreendedora, palestrante, doutora em biologia molecular, professora universitária, especialista em célula-tronco, modelagem de doença e genética do autismo, cofundadora da Tismo. Doutora, que alegria ter a senhora aqui também. Eu tenho certeza que não vai deixar a desejar com as apresentações do Paiva. E os próximos minutos são da senhora. Olá a todos, boa noite. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui dividindo um pouco do nosso trabalho com vocês. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje. Espero que a gente consiga aí ter bastante perguntas no final para ver se tudo vai dar certo aí nesse sentido. Então, eu sou a Graciela Pinhatari, eu sou bióloga, né? E vou aqui falar para vocês um pouquinho de genética e autismo, na verdade, fatores de risco envolvidos com o autismo, e um pouco sobre os exames genéticos. Eu tenho uma apresentação para compartilhar com vocês, e ela estava me dando um pouquinho de trabalho. Vamos ver se agora a gente consegue fazer esse compartilhamento, tá certo? Deu certo? Deu, doutora. Ai, que bom. Então, eu venho aqui falar para vocês de fatores de risco envolvidos no autismo. Quando a gente pensa em fatores de risco envolvidos com o autismo, a gente sempre tem duas questões que vêm à cabeça, né? A gente pensa na questão genética e na questão ambiental. Quando a gente fala de autismo, genética, ambiente, quando a gente está falando de fatores de riscos envolvidos com autismo, a gente tem que lembrar de duas coisas muito importantes, que o autismo é uma condição multigênica, multifatorial, onde, quando a gente diz multigênica, vários genes estão envolvidos. Multifatorial, porque a gente tem fatores de riscos genéticos e ambientais envolvidos com isso. E a somatória de toda essa multigenicidade, multifatorialidade, é que leva uma pessoa a ter autismo, a ser autista, né? Então, toda vez que eu falo de genética, né, as pessoas falam para mim que genética é moda, né? Genética é algo que vem acontecendo agora. E aí eu gosto de trazer esse slide para vocês, porque a genética, né, ela não é algo que começou a ser falado agora. Ela já começou a ser falada que existia uma relação entre genética e autismo há 45 anos. Em 1977, uma dupla de pesquisadores, que foi o Susan Falsten e o Michael Reuter, colocaram, através de estudos que eles fizeram observacionais com gêmeos, eles colocaram para nós que o autismo é uma condição que está geneticamente ligada a uma vasta coleção de condições cognitivas. E por que eles disseram isso? Qual foi a base de estudo que eles tiveram para dizer que existia uma relação genética do autismo? Como eu falei, eles começaram a estudar gêmeos e eles observaram que, em casos de gêmeos, quando você tinha um gêmeo autista, a chance do segundo ter autismo, principalmente em gêmeos monozigóticos, era de 80%. Então, eles começaram a pensar, puxa, deve ter uma relação genética com isso. E eles observaram que essa frequência, né? Então, quando eles observavam gêmeos dizigóticos, esse número aí, ele caía para metade, 40%. Então, foi por isso que eles colocaram essa condição. Então, tinha um gêmeo autista, a chance do segundo gêmeo ser autista era muito grande. Então, eles ligaram a isso a genética. Aí, o que aconteceu é que nós tivemos um período de lacuna de entendimento da genética muito grande.
Isso aconteceu por quê? Porque não haviam estudos para ser realizados, para que a gente soubesse o que é a genética e o que é a genética envolvida com autismo? Na verdade, não. O que aconteceu é que a gente teve um período que a gente não conhecia qual era o nosso patrimônio genético. Como que a gente vai saber se existem genes alterados se a gente ainda não sabe qual é a sequência do genoma humano? E para vocês observarem, eu trouxe esse gráfico, onde esse pilar aqui mostra quando foi feito o sequenciamento do genoma humano. Isso aconteceu nos anos de 2001 a 2003. Foi um processo que demorou aproximadamente 13 anos, então envolveu muita pesquisa, muito estudo. E antes da gente saber qual era o nosso patrimônio genético, a gente tinha informações de condições monogênicas. Como eu falei para vocês, o autismo é uma condição multigênica, que envolve muitos genes. Então, antes que a gente conhecesse todos os genes que estavam envolvidos no nosso genoma humano, a gente só conhecia alterações genéticas em genes que estavam relacionados a síndromes, que são alterações, na maioria das vezes, monogênicas. O que significa alterações monogênicas? São aquelas alterações que ocorrem num único gene. Se vocês observarem esse gráfico, ele mostra a evolução do DSM-5, a porcentagem, a prevalência de pessoas com autismo, a evolução do conhecimento genético a partir dos exames genéticos, que a gente vai entender um pouquinho a diferença deles lá na frente. E aqui, quando entre os anos de 75 até 2000, a gente conhecia apenas genes únicos. O gene relacionado à neurofibromatose, a síndrome de X frágil, a esclerose tuberosa, e alguns outros genes que também são mais comuns, como o gene da síndrome de Rett, que é o MCP2. Com a evolução e o sequenciamento do primeiro genoma humano, que foi bastante custoso, custou mais de 100 milhões de dólares, e hoje a gente sabe que esse valor já caiu bastante, então quem quer fazer um sequenciamento do genoma humano não vai demorar 13 anos, vai demorar alguns meses para ter a sua resposta, e o valor também não é 100 milhões mais, e sim algo em torno de 2 mil dólares, tá certo? O que aconteceu? Quando a gente descobriu esse sequenciamento do genoma humano, se vocês olharem o gráfico para o sentido de depois de 2003 até 2005, vocês vão ver que o número de genes que nós conhecemos, que está aqui nesse lado, ele é muito maior. Então, nós sabíamos em 2007 da relação do autismo com genética, onde a gente dizia que temos aí aproximadamente 100 genes relacionados com autismo. Agora, o que a gente sabe, de acordo com o site da Simons Foundation, é que a gente tem mais de 1.230, ou aproximadamente 1.231 genes relacionados com autismo. Olha o boom que a gente teve de conhecimento com a evolução e com o sequenciamento do primeiro genoma, tá? E com a inserção dos exames genéticos para que a gente pudesse entender quais eram as alterações que poderiam ser encontradas numa pessoa não autista. E qual é essa relação, né? Como eu disse, a gente passou um período aí sem entender a genética do autismo, e em 2014 nós tivemos um trabalho bastante interessante, só que esse trabalho foi feito com prontuários de pacientes na Suécia. Eles fizeram um estudo, né, a partir dos prontuários, porque lá tem um sistema público de saúde bastante controlado, e eles observaram, em estudos com essas famílias, que 59% do risco do autismo é genético. E isso, eles continuaram esses estudos, e eles perceberam que não era só 59%. Estudos depois de 2014, estudos em 2017, ainda dentro da Suécia, mostraram que esse número era ainda um pouco maior. Ele estava em torno de 70% a 90%. Uma coisa bastante curiosa que eles levantaram fazendo esses estudos
é que as alterações genéticas encontradas nos autistas eram, na maioria das vezes, alterações que tinham sido herdadas. Então, a gente diz que o risco genético e que a herdabilidade ela está em torno de 83%. Esses estudos eles foram bastante questionados, porque eles foram realizados na Suécia. Então, será que isso está acontecendo em outras regiões? Ou, na verdade, é uma questão de estar ali dentro daquela... É uma questão mais regional. E, em 2019, surgiu um novo trabalho, só que aí, não mais envolvendo só a Suécia, envolvendo mais 4 países. A Finlândia, a Dinamarca, o oeste da Austrália, o Israel e, é claro, a Suécia. Foi um estudo bastante importante, saiu num jornal de muita relevância, que é o JAMA Psychiatry, e ele continuou mostrando para nós que a relação de risco do autismo genético era majoritariamente genética, acima de 90%, e ainda mostrou que 81% das alterações que eram encontradas nas pessoas autistas, elas tinham vindo dos seus pais. E apenas 16% eram alterações não herdadas, aquelas alterações que dentro da biologia a gente chama de alterações do tipo de novo. São alterações que não são encontradas nos pais e são exatamente alterações daquelas pessoas. O risco ambiental. O risco ambiental foi colocado nesse trabalho que ele era um risco bastante pequeno, em torno de 3%, mas ele não era nulo, ele existia. Como eu disse para vocês, é uma questão multigênica, multifatorial e aditiva. Conforme a gente vai estudando e vai pensando nessa questão da herdabilidade, sempre vem o questionamento: como que eu tenho filhos autistas de pais não autistas? E essa questão da herdabilidade. Então, em 2018, um grupo de pesquisadores do Canadá, eles mostraram para a gente um modelo para que facilitasse o entendimento de como acontece isso no organismo. Eles mostraram para nós um modelo chamado modelo de copo. O modelo de copo ele é um modelo ajustado do modelo de jarra, que já é muito visto em questões psiquiátricas. Ele é um modelo onde o copo representa as pessoas, e aí a gente tem tanto alterações genéticas como alterações ambientais sendo contadas na história desse modelo. Então, o que significa? As esferas que a gente está vendo aqui, a gente pode ter esferas de alterações genéticas que a gente classifica como alterações genéticas comuns, e a gente tem esferas aqui que a gente classifica como alterações raras e fatores ambientais. Aí, geralmente, quando a gente chega aqui nesse modelo, a gente pergunta: como que pais que não são autistas podem carregar alterações genéticas? A gente tem que lembrar uma coisa muito importante. A gente tem genes que são comuns nas pessoas com autismo e em outras condições de saúde. Então, a gente tem genes comuns com TDAH, a gente tem genes comuns com transtorno afetivo bipolar, a gente tem genes comuns com ansiedade, com depressão, com esquizofrenia. Então, às vezes, a gente pode ter tido aí na nossa família uma pessoa com essas condições, carregar alterações genéticas e a gente nem saber. E aí, o que acontece? O que acontece é que os pais que não têm o transtorno podem passar as alterações genéticas para sua prole, para os seus filhos. Então, como que representa isso? O copo representa a pessoa. Essa linha pontilhada vai representar para nós o limite entre a pessoa não estar no espectro do autismo, não ser autista e ser autista. Se ela ultrapassa esse limite da borda do copo, fica que ela é autista. Se ela estiver abaixo dessa borda, significa que ela não é autista. Ela pode até ter fenótipo ampliado do autismo, que muitas vezes a gente vê
nos pais, mas a gente não pode dizer que tem o autismo. Então, vamos olhar esse esquema e vamos observar. O pai carrega uma variante, que aqui é essa variante roxinha, chamada de comum. Uma variante comum é aquela que a gente encontra em mais de 1% da população. E tem fatores ambientais. O tamanho da esfera representa a penetrância, o quanto é importante aquela alteração genética. A mãe tem uma alteração comum, que foi chamada de B, e uma variante rara, que é aquela variante que a gente encontra em menos de 1% da população. E que a gente tem aí uma esfera bastante relevante, né? Um tamanho bem maior do que as esferas comuns. E fator ambiental ali, que pode estar relacionado com a condição. Eles tiveram aqui um primeiro filho, e esse filho herdou aqui a variante genética do pai, junto com os fatores ambientais, herdou a variante rara da mãe e herdou a variante comum da mãe. Se nós tivéssemos feito esse padrão de herança, se você só tivesse as heranças familiares, a gente atingiria a borda do copo? Não. Tá vendo? A gente estaria bem no limite. E essa pessoa não estaria no espectro, tá certo? Ela não seria autista. Mas o que aconteceu? Surgiu aí uma variante comum que fez com que ela ultrapassasse essa borda, e é uma variante que é só encontrada nela, é uma alteração genética que só foi encontrada nela. É uma alteração de novo. Com isso, a gente tem aí uma pessoa autista. A gente tem genes herdados, então a gente tem multigenes aqui, é um transtorno multigênico. A gente tem tanto genes como fator ambiental, e a somatória de tudo isso faz com que tenhamos uma pessoa com autismo. Eles tiveram mais 3 filhos. O segundo filho só recebeu uma variante da mãe, uma outra variante dele e fator ambiental. O terceiro filho recebeu uma variante da mãe rara, uma variante comum dele e fatores ambientais, que não levou a atingir a borda aí do copo. E aqui, a criança número 4, ela tem fatores ambientais, uma variante comum e uma variante rara, bastante importante, olha aqui o tamanho dela, que fez com que ultrapassasse essa borda do copo. Na verdade, não é o número de alterações genéticas que faz essa multigenicidade. Às vezes você pode ter menos alterações genéticas, mas tem alterações relevantes que fazem com que você esteja ali ultrapassando a borda do copo, tá? Então, essa é uma explicação em relação ao modelo de como seria a genética e como seria essa multigenicidade, multifatorialidade, e que a somatória de tudo isso leva uma pessoa a ter autismo. E aí, a gente tem algo bastante importante para comentar até sobre esse modelo de copos. A gente vê que a proporção entre meninos e meninas, ela é diferente, embora a gente saiba que tem aí muitos diagnósticos que não, que acabam tendo aí problemas de realização por conta da socialização das mulheres, por questões hormonais, por fatores biológicos. Mas a ciência e a questão genética diz que as mulheres têm um efeito protetor feminino. É como se as mulheres, elas tivessem o copo maior. Então, para que elas estivessem no transtorno do espectro do autismo, elas precisariam ou de mais variantes, ou de variantes mais importantes para que ela pudesse atingir a borda do copo. Se vocês observarem aqui, a gente tem o copo masculino, que é aquele primeiro exemplo que nós vimos no modelo anterior, e se nós jogássemos todas essas variantes de um copo masculino para um copo feminino, que a gente tem aí uma porcentagem aí maior, né, que esse copo seria um pouco maior, a gente não atingiria a borda do copo. Precisaria, então, de mais alterações ou alterações mais relevantes para que a gente pudesse atingir essa borda do copo, tá certo? Então, a gente costuma dizer que as mulheres, do ponto de vista genético, eu não estou falando hormonal, social,
biológico, mas sim do ponto de vista genético. Elas são mais tolerantes às alterações genéticas, ao TEA, tá certo? Então, isso explicaria um motivo aí de 4:1. Como eu falei para vocês, a gente aí tem genes que podem estar relacionados a outras condições. Mas existe alguma pergunta se existem genes de risco para o autismo ou se os genes que a gente encontra no autismo são genes que estão ligados às funções do cérebro. Existe um trabalho que saiu em 2020, que é esse trabalho que eu mostro aqui, que o pesquisador nos coloca que existem 102 genes que são mais proeminentes como fatores de risco para o autismo. Esses genes, na verdade, eles são genes que não deixam de ser genes de cérebro, são genes que estão relacionados no córtex cerebral e que fazem a conexão sináptica. Então, a gente tem genes aí que podem até ser fator de risco do autismo, mas não deixam de ser genes que são genes de cérebro. Entretanto, além de genes que estão mais proeminentes na região do córtex cerebral e fazendo a conexão sináptica, a gente tem genes que controlam outros genes, que são os genes epigenéticos. Quando a gente é formado, a gente provém da mesma célula. As nossas células, elas são todas iguais. A gente possui a maquinaria de DNA, os genes, eles são todos iguais. Mas o que faz uma célula ser do cérebro e uma célula ser do fígado? O que tem de diferente? É um mecanismo de controle, de liga ou desliga. Uma célula do cérebro, ela vai precisar de um mecanismo e a célula do fígado vai precisar de outro. Só que a maquinaria, a genética, ela é toda igual. Mas existem genes e o ambiente onde ela está vai dizer para aquelas células, desliga essa maquinaria e liga essa. Isso para as células do cérebro. E, diferentemente, para as células dos rins, desliga essa maquinaria e liga essa, porque você é outro tipo celular. Então, no autismo, a gente tem muitos genes que são ligados ao cérebro e genes que fazem esse controle de liga e desliga, às vezes até para essa conexão do cérebro. Quando eu falo para vocês que existem genes em comum, eu estou falando que existem genes em comum até com questões de comorbidades. Hoje a gente sabe que o TDAH é uma das comorbidades mais presentes no autismo, seguido do transtorno opositor desafiante, 46%, seguida do transtorno de ansiedade, de conduta e do transtorno de humor. Essas comorbidades também têm relações com a genética. Então, a gente pode ter aí genes incomuns entre essas comorbidades. Inclusive, esse trabalho, que é um trabalho de 2019, que foi feito um estudo com 658 crianças, mostrou que na maioria das vezes, em 66% dos casos, as pessoas não têm apenas uma comorbidade. Na maioria das vezes, elas têm 2 comorbidades associadas. E é claro que, além das comorbidades, a gente tem aí a deficiência intelectual, como sendo também presente no autismo, aí em torno de 59% dos casos. Quando eu falo para vocês que a gente pode ter genes envolvidos em condições de comorbidades ou genes que são comuns em outras condições de saúde, eu trago para vocês um exemplo de uma família, que é esse exemplo aqui dos modelos dos corpos, onde a gente tem uma família que tem uma alteração no gene ASTN2 e eles tiveram 3 filhos. E esse gene estava alterado não só no autismo, mas também em outras condições. Aqui, se a gente olhar aqui o modelo dessa família de copos, a gente está fazendo uma análise com 3 condições: o autismo, o TDAH e o transtorno obsessivo compulsivo. Esse indivíduo aqui, ele tem alterações no gene ASTN2 e ele tem autismo. Esse indivíduo aqui, ele tem alterações no gene ASTN2, ele não tem autismo, ele tem TDAH, então o mesmo gene para outras condições. E esse indivíduo número 3, ele tem autismo e transtorno obsessivo compulsivo, mostrando aí
que um mesmo gene pode estar envolvido em outras condições de saúde. Então, podemos afirmar que existem realmente genes de risco para o autismo ou são genes de cérebro, genes que controlam outros genes? Eu não tenho essa resposta. Eu tenho um artigo científico que diz que sim, eu tenho outro artigo científico que diz que não, e tenho artigos que vêm sendo realizados para mostrar que sim ou que não. Mas fica a reflexão, tá certo? Se existem ou não esses genes de risco. Eu falei para vocês que além do risco genético, nós tínhamos também riscos ambientais, né? Então, a gente tem o fator de risco genético sendo majoritário, mas também, de acordo com aquele estudo de 2019, a gente tem aí 3% de risco ambiental. E o que eu acredito é que nós temos uma somatória de tudo isso para levar uma pessoa com autismo. Quais são os riscos ambientais que a gente tem e que a gente sabe que realmente são ditos na literatura? O risco ambiental bastante relevante para o autismo é a idade paterna. Hoje nós sabemos que um homem de 45 anos tem 9% mais chances de ter um filho com autismo do que um homem de 25 anos. Isso porque, diferentemente de nós, mulheres, que nascemos com os nossos óvulos, os homens não, produzem os seus espermatozoides a cada necessidade. E quando a gente vai fazendo essa produção, a gente os homens. Quando a gente vai fazendo essa produção, a gente os homens. Nós temos aí os homens, né, produzindo esses espermatozoides no momento de cada necessidade. Isso permite com que tenha acúmulo de alterações genéticas, porque no nosso DNA a gente tem mecanismos de reparo, mas com o passar do tempo a gente pode perder esses mecanismos de reparo. Quando eu falo sobre isso, geralmente eu faço um paralelo das alterações genéticas que a gente encontra aí nos homens com uma máquina de Xerox. Quando a gente faz aí uma cópia, né, a gente usa pela primeira vez uma máquina de Xerox, as letras saem perfeitas, não tem erros, são bastante nítidas. Com o passar do tempo e do uso, o que acontece? Essas letras vão apagando. É como que aconteceria no organismo de um homem quando ele está produzindo espermatozoide. Quando ele é jovem, ele tem mecanismos de reparo bastante eficientes para que, se tiver uma troca, uma alteração, uma pequena alteração, isso é já reparado e não passa para a sua prole. Mas com o passar do tempo vai acumulando essas alterações e pode ser passado. A gente pode ter também, como risco ambiental, a idade materna, sim. Mas o risco de você ter alterações nos óvulos é 4 vezes menor do que o risco de alterações nos espermatozoides. E quando eu falo de idade materna, eu estou falando da síndrome metabólica que envolve sobrepeso, diabetes e hipertensão. Um outro fator de risco bastante relevante para o autismo é a utilização de ácido valproico durante a gestação. Então, a gente tem o ácido valproico como antiepiléptico, que quando usado ali durante a gestação, ele pode conferir um risco de você ter pessoas com autismo. Além disso, a gente tem o baixo peso, a prematuridade, a hipóxia neonatal, infecções e o curto intervalo entre as gestações, como sendo também fatores de risco para o autismo. Quando eu falo infecções, eu estou falando infecções durante a gestação. Todos esses fatores de risco, eu estou falando no momento disso, durante a gestação ou no pós-parto imediato, tá? Que é nesse momento de neurodesenvolvimento. Quando a gente pensa em risco ambiental, a gente tem que pensar nesse período. Por quê? Ninguém se torna autista, as pessoas nascem autistas, tá certo? E não são fatores de risco: vacina, ácido fólico, toxinas, componentes químicos, poluentes, alimentação, estresse, parto prolongado, cesárea, depressão pós-parto. Tudo isso não é fator de risco para o autismo, ok? Então, a gente só tem aquele primeiro módulo ali dizendo que são fatores de risco. Quando a gente quer saber se existem alterações genéticas ou não, a gente faz os chamados exames genéticos.
E para que servem esses exames genéticos? O exame genético, ele não dá diagnóstico. O diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico clínico. Mas, por outro lado, os exames genéticos, eles podem ajudar a que a gente consiga entender qual é a etiologia que está envolvida com o autismo. Então, a gente pode achar genes e tentar entender o motivo por que aquele indivíduo tem autismo. E uma das alterações que a gente tem aí como sendo clássicas são as mutações no gene de canais dependentes de voltagens de íon de sódio, que é o gene SCN2A, que quando você tem uma perda de função nesse gene, você tem indivíduos com autismo. Quando você tem um ganho de função desse gene, você tem indivíduos com epilepsia. Então, dependendo da alteração genética que você tem um comportamento totalmente diferente. Então, quando você faz um estudo genético, você está buscando qual é a etiologia dessa condição. Além disso, quando você faz um estudo genético, você divide esses pacientes de acordo com suas alterações genéticas. Então, você passa a abrir um leque de oportunidades de estudo para que você tenha ali pessoas que tenham a mesma característica. Então, quando você faz a estratificação, quando você conhece o gene que pode estar envolvido com a etiologia do autismo, você permite entender melhor o que está acontecendo com aquele indivíduo. E isso, além de proporcionar esse entendimento, permite a formação de grupos, a troca entre as pessoas. Ainda existe estudos mais específicos para aqueles genes. Inclusive, eu trago aqui, nessa foto aqui do lado, mostra genes que estão sendo estudados pela Simons Foundation, e aqui a gente observa que já existem 154 genes sendo estudados por essa instituição e 23 alterações do tipo deleção ou duplicação. Então, mostrando que quando você estratifica uma pessoa, você pode aí abrir um leque de oportunidades para ela, quer seja trocando informação entre os seus pares, como também fazendo uma pesquisa mais aplicada. É a partir, às vezes, desses grupos que saem pesquisas clínicas, que pode aí transformar em benefícios para essas pessoas. Uma outra oportunidade que você tem quando você faz um exame genético é saber o risco de recorrência daquela alteração, ou o risco de recorrência de você ter outros filhos com autismo. Não é um risco absoluto como você tem com síndromes, com questões monogênicas, mas você consegue avaliar se você tem mais risco ou menos riscos a partir de um exame genético. Um exame genético sem alterações, ele vai ter um peso, o exame genético com alterações, e se elas forem herdadas, vai ter outro peso. De acordo com a literatura científica, o que a gente sabe sobre risco de recorrência é que em gêmeos monozigóticos, a chance de você ter essa recorrência é em torno de 90%, um pouco diferente daquela que eu mostrei no primeiro slide, então a evolução da ciência nos trouxe números diferentes. A concordância entre gêmeos dizigóticos, 20%. A recorrência entre irmãos, existem estudos que falam de 6% a 15%, de 9% a 18%. Então, eu trouxe para vocês 18%, que é um número maior, o mais alto, e é o que a gente pode aí, que é o máximo que a gente pode ter desse estudo científico. Quando você já tem 2 filhos no TEA, o risco de recorrência é 33%. O risco entre meio-irmão, 6%, e o da população geral, 1%. Quando a gente fala em fazer esse tipo de análise, a gente sugere que seja procurado um sistema de aconselhamento genético. Aconselhamento genético é para a gente entender por que, como avaliar esses riscos. Aconselhamento genético, ele só pode ser feito por médicos geneticistas, e no Brasil a gente tem algo bastante curioso em relação aos médicos geneticistas. Apesar de a gente ter um número aí de 419 médicos, de acordo com um estudo que foi feito pela CREMESP em 2015, a gente tem apenas 246 médicos geneticistas.
Então, a gente tem aí um número muito diferenciado entre médicos e médicos geneticistas. E médicos geneticistas especializados em autismo, a gente ainda vai ter um pouquinho menos, né? Então, aconselhamento genético, a gente pode ver aí que é mais predominante os médicos geneticistas na região sul e sudeste, tendo regiões que têm apenas um médico para fazer todos esses atendimentos. Só por curiosidade. Uma outra questão que pode ser avaliada no exame genético é a análise farmacogenômica. A análise farmacogenômica é uma forma da gente analisar se um medicamento vai ter um comportamento ou outro comportamento. Não é um exame que vai dizer que aquele medicamento funciona ou aquele medicamento vai curar ou vai fazer alguma coisa para a criança. Não, é uma análise preditiva que vai mostrar o metabolismo do citocromo P450 e vai me dizer que tipo de comportamento o meu organismo tem em relação frente a um medicamento. De acordo com a literatura, a gente pode ter 3 comportamentos quando a gente usa aí um medicamento. A gente pode ter uma pessoa que tem um metabolismo normal, que é aquela que toma o medicamento e o medicamento, os efeitos acontecem de acordo com como está a bula do medicamento. A gente tem aquela pessoa que tem um metabolismo rápido, que é aquela que toma um medicamento e parece que não tomou o medicamento. E nós temos as pessoas que têm um metabolismo reduzido, que é aquela que tomou o medicamento e, além do efeito do medicamento, ele faz um efeito adverso, um efeito colateral. Então, se eu pensar que eu estou com uma dor nas costas, eu tomo um analgésico, aí eu chego, uma pessoa fala para mim, eu tomei o mesmo analgésico, e aí eu tive alteração, eu melhorei. Aí eu converso com aquela pessoa, ela fala, eu também tive dor nas costas, mas eu tomei o analgésico X, que era o igual daquela outra pessoa, mas eu parece que eu nem tomei remédio. Então é como aquela pessoa tivesse metabolismo rápido. E aí, chego eu, falo, eu também estava com dor nas costas, tomei aquele medicamento, nossa, hoje eu não consigo nem levantar, estou com muito sono. Nossa, eu estou melhor da dor, mas eu estou com muito sono. Que é a pessoa que tem um metabolismo reduzido. Quando a gente faz esse tipo de análise, não significa que a gente vai decidir qual é o melhor medicamento, mas a gente vai mostrar para o médico qual é o efeito daquele medicamento. E o médico, de acordo com as características do paciente, essa característica metabólica desse paciente, ele pode adequar posologia para chegar aí numa quantidade, numa dosagem e no tempo mais adequado para o paciente, sem fazer aquela tentativa e erro, que às vezes é muito demorado e traz muito desconforto para as pessoas, tá? Existem diferentes exames que trazem diferentes respostas, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar que existe o exame do exomo, o exame do cariótipo, o exame do array, enfim, todos esses exames. E o que servem? Cada exame vai te trazer uma resposta, tá certo? Então, vamos entender. Quando a gente está falando de DNA, a gente está pensando daquele DNAzinho dentro lá da nossa célula, no nosso material genético, não é? Dentro do núcleo da nossa célula. E o DNA, ele pode estar sob 2 formas. Ou compactado na forma de cromossomos, e nós temos 23 pares de cromossomos, ou ele pode estar na forma de fita. Lembra a dupla fita do DNA? Que aí a gente tem aquela sopinha de letrinhas, que é o A, o C, o G e o T. Quando a gente faz um exame de cariótipo, a gente está analisando o DNA compactado. E o que a gente está vendo quando a gente faz um exame de cariótipo? A gente está vendo se o número de cromossomos realmente são 23. Então, se nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e um par sexual, e a gente está fazendo uma foto daquele cromossomo. A gente está vendo se ele tem as características que ele deve ter. Cromossomo 1 tem um tipo de formatinho, cromossomo 15 tem outro, cromossomo 22 tem outro. Então, a gente está analisando a estrutura do cromossomo. E o número. É essa informação
que a gente tem quando faz um exame de cariótipo. Para vocês terem uma ideia, o exame de cariótipo, ele é solicitado quando tem casos de aneuploidia e rearranjos cromossômicos na família, e ele tem uma resolutividade, então, quanto de alterações genéticas a gente vai encontrar quando faz um exame de cariótipo? De 3 a 5%. Então, muitas pessoas falam, eu já fiz o cariótipo, meu filho não tem alteração genética. Isso não é uma verdade. O que seu filho não tem é alterações estruturais e numéricas, e que esse tipo de alteração não é comum dentro do autismo. Então, quando você faz um cariótipo, é um exame de exclusão, ele é importante para que a gente entenda que não existe esse tipo de alteração. Aí a gente tem um outro exame, que é o CGH-Ray, SNP-Array, microarranjo cromossômico, que vai analisar também o DNA compactado, só que nós vamos analisar se existem perdas ou ganhos de material genético. A gente vai analisar se existem microdeleções, está faltando um pedacinho do DNA, ou se existem microduplicações, se a gente ganhou um pedacinho de DNA. Isso é importante porque muitas síndromes que a gente conhece são microdeleções, como a síndrome de Phelan-McDermid, que é uma deleção no cromossomo, no braço longo do cromossomo 22, na região 1333, que envolve aí um gene bastante conhecido, que é o SHANK3. Esse tipo de análise, ela é importante, você já tem tanto as síndromes como outras alterações que cursam com deficiência intelectual e com autismo, mas a chance de resposta que a gente tem no exame de array, ela varia de 15% a 20%. Então, 80% das pessoas, na maioria das vezes, não terão alterações genéticas, esses tipos de alterações genéticas. Então, quando eu faço um exame de array, eu posso dizer que aquele indivíduo não tem microdeleções e microduplicações no seu DNA. Um outro exame bastante comum, que a gente já ouviu falar aí, que é geralmente solicitado, é o FRAXA, o síndrome de X frágil, né? Ou X frágil. É um exame que a gente vai procurar também no DNA compactado e vai ver se existem repetições de CGG. É um exame um pouco diferente do que a gente faz aqui, né? Todos eles são diferentes. Geralmente ela é solicitado porque a síndrome de X frágil, ela cursa aí, é a segunda síndrome que tem mais deficiência intelectual. Então, dependendo aí do caso clínico desse paciente, é solicitado para realmente ver se tem essa síndrome de X frágil associada, porque tem muitas características autísticas dentro dessa síndrome. E aí, passando por essas análises, a gente chega na análise do DNA na fita, né? Onde a gente vai ver a sopa de letrinhas. A sopa de letrinhas, que é o A, o C, o G, e a gente vai analisar os genes. Por quê? O gene é uma sequência determinada de nucleotídeos. E a gente vai analisar agora a fita aberta e não mais o DNA compactado. E que exame que a gente faz para fazer esse tipo de análise? Existem dois tipos de exame: o genoma completo e o exoma completo. Qual a diferença entre esses exames? Vocês estão vendo aqui que eu tenho a fita aberta do DNA. E essa fita está me mostrando que o DNA ele é dividido em duas porções, em duas regiões. As regiões que a gente chama de exons e as regiões que a gente chama de introns ou região intergênica. O nosso material genético, 99% do nosso material genético, do nosso genoma, é formado por essas regiões, intron e regiões intergênicas, que estão relacionadas com mecanismos de regulação do nosso sistema. E os exons são regiões codificadoras, são aquelas que vão formar as proteínas, as enzimas, que fazem praticamente toda a orquestra do funcionamento das nossas células. Quando a gente faz um exame do genoma, a gente lê tanto exons como introns. A gente faz o sequenciamento dos 3 bilhões de pares de bases.
daqueles nucleotídeos que existem no nosso organismo. Como a gente faz? Quando a gente faz um exame de exoma, como o próprio nome diz, nós estamos sequenciando apenas os exons, que equivale a 1% de todo esse material genético. Só que tem um detalhe, apesar dele equivaler a apenas 1% do material genético, 85% das doenças e condições de saúde que a gente conhece que têm alterações genéticas estão nessas regiões de exons. Então, ele é um exame bastante completo, tá certo? É isso que a gente tem. E quando a gente encontra alterações nesses exames, a gente pode fazer só uma análise daquela alteração para saber se foi herdada ou não. A gente faz análise de mutação familiar. Então, quando a gente fala de exames, a gente está falando nesse sentido. E a resolutividade de um exame de exome de genoma está entre 30% e 53%. A diferença do genoma e do exoma é que o genoma a gente lê os introns e regiões intergênicas, que hoje existem já alguns estudos, poucos, que mostram que existe relação entre autismo e essas regiões. E, além disso, o exame do genoma, natismo, a gente consegue fazer análise farmacogenômica. Hoje, o exame do exoma é considerado o exame de primeira seleção para pessoas que têm um transtorno no neurodesenvolvimento. Esse trabalho mostra que ele tem aí um potencial muito grande para resolutividade, entre 30% a 53%, e que o impacto de um resultado de um exame de exoma pode ser de 30% de trocas no gerenciamento médico, conduta e medicação, e pode ajudar em 80% dos casos de planejamento reprodutivo. Mas, apesar de tudo isso, a gente sabe que ainda são poucos os médicos que oferecem esse tipo de exame. O exoma é um exame que já está determinado para a investigação etiológica de deficiência intelectual no SUS, e ele também está dentro do rol da ANS. Quando a gente faz um exame para saber a alteração genética, a gente tem que pensar qual tipo de resposta que a gente vai ter fazendo um exame genético. Quando a gente faz um exame genético, a gente pode ter 3 tipos de resposta. A gente pode ter alterações que a gente chama de benigna, que são aquelas alterações que fazem com que eu e você sejamos diferentes. A gente não fala, está no nosso DNA, o DNA é nossa identidade. Então, essas alterações são alterações que acontecem no nosso DNA, mas não vão causar doenças. A gente pode ter alterações que causam doenças, que são alterações chamadas de patogênicas, e a gente tem um outro tipo de alteração, que são as chamadas variantes de significado clínico desconhecido, que a gente não pode nem classificar como benigna, nem como patogênica. São alterações que são encontradas no nosso DNA, só que ainda não possui literatura científica muito convincente para que seja uma variação patogênica. Quando a gente tem um resultado de VUS, a gente pede para que seja feita, na maioria das vezes, uma análise para saber se essa alteração é familiar, se é uma alteração que veio dos pais. E a gente coloca ela para ser estudada, para continuar na relação. É como se ela fosse uma bandeirinha vermelha, um sinal de alerta dizendo que existe uma alteração genética numa região de 15% do nosso DNA, que na maioria das vezes não pode ser alterada, mas que pode estar relacionada com o quadro clínico do paciente. Existem pessoas que fazem exame genético e o exame dá sem nenhuma alteração. Quando a pessoa recebe um exame genético que dá nenhuma alteração, na maioria das vezes a pessoa acha que é um exame ruim, inconclusivo, que não teve resposta. Só que ninguém imagina que não é ruim. Por quê? O resultado, ele exclui a possibilidade de ter tido inúmeras respostas. Quando você tem um exame sem alteração, ele está dizendo o quê? Que na literatura de hoje, que hoje a gente, dentro de todo o conhecimento genético que a gente tem, aquele indivíduo não tem alterações genéticas. Então, ele é um exame de exclusão. É como se antes você tivesse uma porta fechada, você não sabe que tipo de alteração genética que tem,
Você faz o exame genético, a gente abre essa porta, abrimos a porta, você poderia ter encontrado alterações genéticas que te levaria para o caminho da direita ou para a esquerda. Mas como você não teve essas alterações, ele pede para você seguir no caminho onde você já estava trilhando, no caminho da clínica, tá? Então, ele é um resultado de exclusão. Ele exclui, quando você faz um exoma, a gente analisa os 22 mil genes. Então, ele exclui alterações não só com autismo, mas alterações que estejam relacionadas a comorbidades, às outras condições, a uma lista de condições que a gente poderia ter encontrado. Além disso, quando você tem um exame de VUS, ou quando você tem um exame sem alteração, a Academia Americana de Genética Médica e Genômica sugere que você faça reanálises de a cada 1 a 3 anos. Quando você faz essa reanálise a cada 1 a 3 anos, você tem a chance de ter aí de 10 a 15% de ter alterações genéticas, tá certo? Então, aquele exame que não tinha nada, ele pode vir a ter uma resposta. Então, depois de tudo que eu falei, qual é o melhor exame genético? E a gente pode solicitar exame genético a qualquer momento? Olha, não existe o melhor exame genético. O que existe é o exame adequado ao diagnóstico clínico, é aquele que relaciona a clínica ao genético. Se você estiver procurando, tiver um paciente onde você está buscando uma síndrome, que é uma microdeleção, uma microduplicação, você não vai fazer um genoma, você vai fazer um array. Então, depende da sua pergunta. A pergunta que você fizer é o exame que você vai ter que achar adequado. Quando solicitar? A qualquer momento da vida, porque as nossas alterações, a gente já nasce com elas, e o que vai mudar é a interpretação. Os bancos genômicos que são reorganizados, que cada dia mais aumentam, a gente ainda não tem bancos genômicos brasileiros, nem da América Latina, então essas alterações é por conta de estudos que vão sendo ampliados, e aí a gente pode conhecer um pouco mais do nosso material genético. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho aí alguns artigos, escritos tanto na revista Autismo como em outras revistas. Eu tenho um TED Talking, que eu falo também sobre genética, e alguns outros trabalhos que eu fiz. Eu gosto de terminar com uma frase muito importante, e eu acredito que é uma frase que a gente deve levar para as nossas vidas, que é da Temple Grandin, que é uma autista adulta, que ela diz que a gente deve focar no potencial das pessoas e não nas suas limitações. Eu acho que ela vale para os autistas, mas ela vale para qualquer pessoa. A gente tem que sempre focar nos nossos potenciais e não nas nossas limitações. É por aqui que eu termino. Eu tenho mais um slidezinho para dizer que a gente está abraçando essa causa do lugar de autista em todo lugar, e que a Tismo está fazendo uma promoção para o exame de exoma, está com valor aí bem acessível. Quem quiser, entra no site da Tismo para saber um pouco mais sobre isso. E quem precisar fazer pergunta, qualquer outra explicação que não teve aqui com essas informações que eu estou passando para vocês, tem meu LinkedIn, tem o LinkedIn da Tismo, tem o Facebook da Tismo, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, que a gente está sempre à disposição para responder. É aqui que eu termino, então. Muito obrigada aí por toda a atenção e uma ótima noite. Doutora, que aula, que coisa extraordinária. Eu não sei se você viu aqui, eu fiquei de cabeça baixa anotando um monte de coisa. Parabéns para você, pelo Francisco, por ter contribuído de uma forma tão extraordinária. Eu tenho certeza que a gente aprendeu bastante, e que Deus abençoe esse projeto, né? Um projeto que pode alcançar muitas pessoas, instruir muitas pessoas, e eu me comprometo para divulgar tudo isso. Parabéns mesmo, fiquei muito feliz. E eu dei uma olhadinha aqui, lá no Facebook nós não temos perguntas, então nós já vamos finalizar aqui a nossa atividade de hoje, agradecendo bastante a contribuição de vocês, e numa próxima quero ter o prazer de participar novamente aqui.
Tá Se vocês certo. quiserem fazer algumas considerações finais, a gente tem uns 2-3 minutinhos ainda. Eu agradeço aí a oportunidade de contar um pouquinho sobre essa história da genética, sobre os exames genéticos e sobre a Atismo, né, que é a startup de tecnologia que eu sou uma das fundadoras, para dizer que a gente está sempre postando conteúdos, então quem não conhece, entra lá, se cadastra para receber nossas newsletters, para agradecer essa oportunidade e desejar uma ótima noite, um ótimo final da semana para vocês. E parabéns pelo evento. Eu também agradeço aí a oportunidade e casou muito bem isso, né? A gente falar de informação, da importância de evidência científica e vir a doutora Graciela e dar esse banho de ciência na gente. Então, muito obrigado, parabéns pelo evento, que eu só ouço o pessoal falar que está sendo ótimo, que está tudo muito bem, então que continue aí e que a organização seja persistente em fazer isso todo ano, que é muito importante. Nós que agradecemos, viu? Nós que agradecemos, e eu queria também fazer um agradecimento especial para as pessoas que nos acompanharam pelo Facebook, né? O pessoal todo que participou aí, vários recadinhos lá. Obrigada aí pela sua contribuição também e pela sua presença nesse evento de hoje. E por aqui a gente fica, eu como terapeuta ocupacional, trabalhando com autismo, só aprendi e eu tenho certeza que você que está aí, que participou com a gente, também aprendeu. Então, ótima noite para todos, um forte abraço e fica ligadinho aí nas informações e nas próximas lives, que com certeza também o serviço vai ser, e o trabalho e a notícia vai ser também de muito aprendizado para todos. Boa noite, um abraço.